Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Eu não ia gravar uma live hoje, mas vamos gravar. Veio uma palavra aqui no meu coração, que eu estava meditando, e quero compartilhar com você no livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsa. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsa. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsas, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e cada um clamava ao seu Deus. Lançava ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou. E dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia a cada um seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso conosco? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar estava se embravecendo cada vez mais. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou a fúria, e o mar cessou a sua fúria. E temeram os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe para tragar-se a Jonas, e esse esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amados, queridos irmãos que está aí, é uma palavra bastante conhecida, a palavra de Jonas. E veja, quando a gente está decidido a não obedecer a Deus, quantas coisas que a gente acaba atraindo, né? Deus havia dado uma ordem para Jonas, para que ele fosse até a Nínive e clamasse contra ela.
porque a malícia daquela cidade subiu até o Senhor. Mas então, Jonas, o que ele fez? Ele se levantou para fugir diante da face do Senhor. Ele não quis obedecer a Deus. Ele achou que Deus estava exigindo demais dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, o que Ele nos pede, jamais Ele está exigindo de nós algo que nós não possamos fazer. Deus, quando Ele nos chama para fazer algo, não é demais, porque Ele sabe que nós podemos fazer. Ele sabe que temos capacidade para fazer. Às vezes tem pessoas que acham assim, não, eu não tenho condições de fazer nada. Como não? Quando Deus te chama, Ele te capacita. Eu também não sabia o que era ser um pastor, não sabia pregar, mas é Deus quem nos capacita. Então, muitas pessoas com medo do chamado. Ai, mas eu não sei fazer, eu não sei falar. Gente, se Deus quisesse escolher doutores para pregar, Deus teria escolhido. Mas Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe as coisas vis para confundir as maiores. Então, Deus, quando Ele te chama, Deus te chamou, Ele não errou em te chamar. Talvez tem pessoas aí desse lado, ouvindo agora essa palavra, e estava dizendo até poucos dias atrás, que estava se achando que não tem capacidade alguma para fazer nada para Deus. Às vezes está até com esse pensamento que se acha que é uma inútil, né? Que acha, não, eu sou uma inútil, eu não sei fazer nada. Olha, Deus te capacita, Deus te orienta, Deus te guia. Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, que fala conosco, que nos ajuda, né? Que nós não sabemos fazer nada bem. Por isso Deus está nos ensinando, Deus vai cuidando da gente, Deus vai direcionando a nossa palavra, Deus vai direcionando nosso pensamento, Deus vai nos ajudando. Porque quando Deus te chamou, Deus não errou, Deus não falhou. Se você pensa que Deus errou, Deus jamais erra. Deus chamou você porque Ele viu em você capacidade. Você é capaz de fazer o que o Senhor já determinou na sua vida para fazer. Então não adianta ficar fugindo, hein? E vou dizer uma coisa. É melhor acatar o que Deus está te dizendo do que ficar fugindo. E até quando vai ficar correndo? E até quando vai ficar fugindo? Até quando? Até acontecer alguma coisa ruim com você para você despertar? Não que Deus quer que aconteça algo ruim. É que normalmente nós somos despertados somente quando acontece alguma coisa ruim em nossa vida. Quando Deus nos chama de um tempo de paz, a gente não aceita, a gente recua, a gente resiste ao próprio Deus. Então, e a hora que as guerras começam a acontecer, que a gente vai se lembrar de Deus. Então, não espere acontecer coisas na sua vida para se lembrar de Deus. Então, lembre-se de Deus enquanto tudo está bem, para que tudo permaneça bem. E voltando ao caso de Jonas, perceba que Deus deu uma ordem para ele: vai e prega contra Nínive, porque a malícia de Nínive subiu até o Senhor, chegou até a Deus. A maldade daquela cidade chegou até o Senhor. E Deus sempre, Ele manda avisos. Deus manda sempre alguns avisos antes de executar o seu juízo. Deus não já chega e já vai. Deus manda aviso. Porque a sua misericórdia. E a razão de não sermos consumidos é por causa da misericórdia do Senhor. Ela se renova em todas as manhãs. Então, o que aconteceu com o profeta Jonas? Ele decidiu fugir, decidiu correr, e achou que Deus ia concordar com aquilo que ele estava fazendo, que ele estava fugindo.
Deus não concorda com aqueles que fogem. Deus não concorda com aqueles que querem fugir. Deus não concorda. Pensa que fica tudo bem? Você acha que Deus se alegra com aqueles que recuam, que desistem das suas obras, dos seus afazeres para com Ele? Você acha que Deus é assim? Não, Nanina, não. O caso de Jonas, ele fugiu. Ele desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele e ficou ali, ó, tranquilo. Ah, eu estou aqui, eu fico imaginando ele até com as mãos assim, relaxando. Ah, eu vou tirar uma soneca agora, porque estou fugindo de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa, você pode até tentar fugir das coisas de Deus. E por um pequeno tempo você vai ter essa tranquilidade, mas depois se prepara. Para os ventos fortes e a tempestade, se prepara. Cuidado. Não espere chegar nisso para acordar para aquilo que Deus tem. Não espere começar a acontecer coisas ruins para despertar. Tá? Porque a desobediência a Deus atrai as coisas ruins, não tem jeito. É inevitável. Como o nosso profeta aqui. E não é porque era profeta. Não é porque era profeta, não. Basta desobedecer a Deus que as coisas ruins começam a acontecer. E certamente você deve conhecer alguém que já desobedeceu a Deus aí, e essa desobediência acarretou uma série de coisas terríveis para a sua vida. Não é isso que Deus quer, mas é isso que acontece quando a gente está em desobediência. Então o que aconteceu? Ele fugiu, entrou no barco, achou que estava tudo bem, tudo tranquilo, estou aqui, estou em paz, e Deus aqui, e Deus se esqueceu de mim. E as pessoas achando, Deus se esqueceu de mim, Deus nem está lembrando de mim. Não está, você é que pensa. Você é que pensa que Deus não está olhando para você agora. Você que pensa que Deus não está te vendo nesta hora, porque você está sendo filmado 24 horas pelos olhos do Senhor. Às vezes a pessoa vai fazer coisa errada, está lá no pecado e acha que Deus não está vendo nada, Deus não sabe nada. Acha que Deus é surdo, que Deus é mudo, que Deus nem tem olho. Não está? Pois bem, Deus está te vendo aonde você está. Não adianta ficar fugindo. Vou contar uma história para você aqui de algo que aconteceu um dia. Duas pessoas foram viajar. Duas moças foram viajar, não vou falar o nome delas, né? Por ética. E aí um dia, aí foram viajar, foram lá pro sul, fazendo um monte de coisas erradas e tal, e achando que Deus não estava vendo nada. Deus tá cego. E chegaram e vieram aqui na minha casa, comigo e a minha esposa e a nossa filha, e falaram assim, eu quero que Deus fale comigo. E eu não tenho essa coisa de revelação, não. Eu sou mais de pregar a palavra. E às vezes Deus revela, Deus usa quem Ele quer, e às vezes Deus quer usar esse caco de barro aqui. Então ela sentou nessa mesa onde eu estou e disse assim, pastor, eu queria muito que Deus falasse comigo nesta noite. E eu lhe disse, mas o que você quer que Deus te fale? Não, eu quero que Deus fale comigo. Aí eu peguei a Bíblia, eu abri a Bíblia assim, fui conversando com ela e disse para ela, o que você quer que Deus te fale? Bom, se Deus quisesse começar a falar para você, com você nesta noite, Ele começaria dizendo que você estava entre quatro paredes com um sujeito lá e fazendo o que não devia e achou que você estava tudo bem. E ela abaixou a cabeça e começou a tremer de medo. E muito mais coisa Deus foi falando com ela. Por quê? As pessoas querem fazer coisa errada e acham que Deus nunca vai saber de nada.
Deus não é como eu, pastor, que eu não sei de nada, porque Deus está em todo lugar. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, tá? Só para a gente começar a conversar. Então, Jonas, o que ele fez aqui? Eu tô lá, tranquilo, eu naquele barco, tô lá dentro, descansando, tirando o cochilo, e de repente, sabe o que acontece? Ó, o verso 4 diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Sabe quem mandou? O Senhor. É. E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar. Sabe, irmão? Às vezes as pessoas acham que é o diabo, né? Tudo é o diabo, é fácil. E às vezes pode ser que seja Deus está mandando esse grande vento para você, ó, acordar. Porque a Bíblia diz aqui, ó, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. A palavra de Deus está dizendo. E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para afundar. E o que aconteceram? Os marinheiros ficaram todos trêmulos, com medo. E cada um clamava ao Senhor, ao seu Deus, né? E lançava ao mar as suas coisas, tudo que eles tinham, porque achavam que era aquilo. Então, estavam no navio e começaram a aliviar o navio. E Jonas, porém, estava lá no porão, deitado, dormindo. E dormia um profundo sono. Deixa eu. Oh, amados, sabe de uma coisa? Eu sou pastor e às vezes eu fico pensando assim, meu Deus. Às vezes eu quero ministrar palavras que agrade o coração das pessoas. Mas eu não sou desses pastores, amados. Eu queria falar para você aqui de prosperidade. Já tem um monte que fala por aí, né? Mas a gente precisa pregar a palavra de Deus. Deus me chamou para pregar a palavra de Deus. E não para concordar com erro e nem pecado. E não trazer... Não. Você sabe, os melhores remédios que curam são aqueles mais amargos. Né? A gente era pequeno, às vezes tinha dor de barriga. E você sabe o que a minha mãe dava? Pegava umas folhas amargas, socava aquilo lá, tirava aquele caldo e falei, toma. Olha, se tava com dor de cabeça era aquilo, se tava com diarreia era aquilo, se tava passando mal era aquele remedinho. E vou falar, era ruim, mas funcionava, hein? Talvez que a gente lembrava que ele era tão ruim que esquecia do outro problema. É quando você vai tomar uma bezetacil, né? Pô, aquilo dói pra chuchu, você sai com a perna arrastando, você esquece do outro problema. Então, mas eu quero dizer algo para você que está me ouvindo. Não se ofenda. Mas às vezes tem pessoas, principalmente cristãos, que está acontecendo coisas terríveis na sua casa, na sua família, com pessoas queridas dele. E sabe como ela está? Como o Jonas, num profundo sono. Tá lá. A casa caindo, desabando, e a pessoa tá lá dormindo um profundo sono, não tá nem aí. Você sabe, a gente tem que despertar. Tem que despertar desse sono. Olha, amados, eu vou falar algo aqui, mas não se ofenda. Porque Deus me chamou eu para pregar a palavra. E a única coisa que eu sei fazer é pregar o evangelho, ainda estou aprendendo. Mas uma coisa eu quero dizer para você. A gente tem que ser despertado. E os cristãos estão dormindo. Tem muito cristão dormindo. Sabe o que eles só querem fazer? Pastor, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmã, ora por mim. Mas e você? O que você está fazendo? Você está fazendo a sua parte? Você está orando? Você está buscando? O que você está fazendo de verdade? Ou você só está atrás do... como diz aquele velho ditado, irmão, 6 horas. Vocês oram por mim?
Sim, claro, a gente ora. O meu dever é orar por você. Mas o seu dever também é buscar o Senhor. Então tem muita gente que anda dormindo espiritualmente falando. Será que nem Jona? O mar lá revolto, a tempestade, o vento forte e todo mundo preocupado. E Jonas, profeta, lá no seu profundo sono, diz aqui o verso 5, e dormia um profundo sono. Sabe, é isso que tem acontecido com as pessoas. Elas querem resposta de Deus, querem resolver os seus problemas, mas continuam naquele profundo sono, continuam nessa dormência. Então, é hora de despertar, é hora de acordar, é hora de começar a observar que a volta de Jesus está muito mais clara do que nunca, amado. A volta de Jesus está muito mais evidente. Vocês não estão percebendo? Jesus falou: observa, observa, mas como as pessoas vão observar se estão dormindo? Então não consegue definir, não consegue, porque o cristão está dormindo, não está atento, não está ligado, não está orando, não está buscando, não está lendo mais a palavra, porque ele está com medo. O cristão tem estado com medo, desesperado. Ah, eu preciso me esconder aqui, me enclausurar, porque eu estou com medo. Ah, meu Deus. Você vai esperar vir uma grande tempestade para acordar? Ou você vai acordar antes, hein? E olha só. Aí o mestre do navio chegou, falou para ele: ô, filho, você está dormindo ainda com toda essa situação? Levanta, invoca o seu Deus, faça alguma coisa. Você sabe por quê? Porque a desobediência... Olha, vou falar de mim como pastor. Se eu, pastor Luiz, desobedeço a Deus, você acha que só eu vou pagar o preço, só eu que vou sofrer? Nananina, não. Vai sofrer a minha esposa, vai sofrer a minha família, vai sofrer a minha filha, vai sofrer o meu neto, vai sofrer o meu genro, vai sofrer as pessoas que me amam. Eu não vou atrair problema só para mim, não. Não vai ser só o pastor Luiz aqui que vai pagar o preço uma decisão errada. É quem está no barco comigo que vai pagar o preço também. E sabe de uma coisa? E sem ter nada a ver comigo. Porque estão no barco junto comigo. Muitos pais e família tomam decisões sem falar com as suas esposas, sem conversar com elas, sem trazê-la para a mesa e falar assim: amor, olha, eu estou pensando em fazer isso, eu preciso da sua opinião, o que, que você acha? E aí elas, e às vezes a esposa, né, ou na maioria das vezes, elas têm sempre a razão. Elas estão sempre certas. E a gente, né, nós homens, não, não, eu vou fazer isso e pronto, acabou. E ela só: não, amor, sabe? A gente tem que pensar. A gente tem que. A gente temos dívida, temos conta. Não faça isso agora. Vamos esperar um pouco mais pra frente. A gente senta, conversa. Mas o sujeito é aquele sujeito brutão, né? Que acha que é dono da verdade. E o que ele faz? Ele vai lá e toma aquela decisão. Não ouviu seu cônjuge. E já percebeu que Deus tirou ela do lado? Para quê? Para estar do seu lado, para ser a tua conselheira. Não tem ninguém melhor do que as nossas esposas como nossas conselheiras. Sabe? Qual é o problema de a gente ouvir as nossas esposas? Qual é a dificuldade nós homens que temos de ouvir as nossas esposas?
qual é a dificuldade, qual é o problema que nós temos. Podemos ouvir. A minha esposa, ela quer meu bem. E às vezes, um dia quando nós casamos, nós tínhamos recebido um dinheirinho e eu queria comprar um carro. Ainda bem que ela não está aqui para ouvir isso aqui, né? E ela falou, não, eu preciso de uma máquina de lavar roupa nova. E aqui eu queria comprar um carro e eu fiquei bravo. Briguei com ela. E sabe o que aconteceu? Compramos a máquina. Não comprei o carro, mas eu queria tanto o carro. Mas sabe de uma coisa? Quem sabia a necessidade era ela. Pô, irmão, que coisa maravilhosa. Pô, às vezes a gente dá conselho para um monte de marido aí que o cara quer fazer da mulher uma escrava. Tá errado. Só a mulher. Depois eu apanho dos homens, mulherada. Olha, vocês vão ter que me defender. Tem muitos homens que são brutos demais. Não pode ser assim. Você tem que. E vou falar pros homens, hein? Você sabia que se brigar com a sua esposa, Deus não vai ouvir tua oração, né? Não adianta não. Tem que ir lá e pedir perdão para ela. Deus fala isso para mim e para os homens aí. Então, melhor coisa. Tudo que eu vou fazer, eu chego na minha esposa e falo com ela, minha querida, meu amor, o que você acha disso? Queria fazer isso, o que você acha? E quando ela fala não, eu fico às vezes chateado. Mas eu falo, não, ela é minha esposa, eu tenho que ouvir ela sim. Eu tenho que ouvir porque eu casei com ela, nós somos um só corpo. Um só corpo, ela é osso dos meus ossos agora. E eu tenho que. Deus me deu ela para quê? Pra gente conversar. Eu tenho que conversar. E eu não vou, e eu não quero atrair problemas como homem, não ouvindo a minha esposa. Eu preciso ouvir sim. Aí por quê? Porque se eu tomar uma decisão errada, ela vai pagar o preço comigo. Como é que eu vou olhar para a cara dela? Como é que eu vou olhar para a cara dela e dizer assim, puxa vida, ela falou para mim, mas eu não pensei. Eu agi por mim mesmo, eu achei que eu estava certo. E nem sempre a gente está certo. Nem sempre. Ih, irmãos, olha, eu ouço muito a minha esposa, muitos conselhos. Então a gente conversa muito. Então por quê? Para que não chegue uma situação como essa de Jonas chegou. Porque os marinheiros estavam ali e eles estavam no seu trajeto, no seu itinerário, estavam indo. Ah, e ele levou o problema para dentro do barco. Ele levou uma situação que ninguém tinha nada a ver com a situação dele. Mas por quê? Porque ele achou que ele estava certo. Fugir de Deus, desobedecendo a Deus. E aí o que Deus faz? No verso 4. Deus mandou ao mar um grande vento, uma tempestade. E aí, eles não tinham nada a ver com o problema de Jonas. Mas estava todo mundo no mesmo barco. E Deus chacoalhando aquele barco ali. Na verdade, sabe como eu vejo? Você sabe como tem pessoas que dormem demais, você tem que chacoalhar. Acorda, 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 você está atrasado. Você precisa acordar para ir trabalhar. E às vezes a pessoa, difícil, aí você tem que jogar água para acordar. Como Jonas estava no profundo sono, o que Deus precisava fazer? Chacoalhar o barco para ele acordar. Porque quem era o profeta no barco? Era Jonas, não eram os marinheiros. Com quem que Deus tinha compromisso? Com Jonas, não era com os marinheiros. E aí, o que eles fazem? Chama Jonas, fala, declara para nós aí o que está acontecendo. Por quê? Pô, vem um vento esquisito, uma tempestade que nunca aconteceu, porque eles eram conhecedores. E aí ele fala para Jonas declarar a eles por que aconteceu aquilo.
Porque os homens sabiam, no verso 10, que ele fugia diante da face do Senhor, porque ele tinha declarado para eles. Jonas tinha falado para eles que estava fugindo do Senhor. Tal, mas eu imagino, pela minha pequena sabedoria, que como cada um tinha um Deus e aqueles deuses deles não respondiam nada, falou, esse aí é mais um desses nossos deuses aí, esse cara tá, tudo bem, entra aí e tal, paga a passagem, descansa aí. Mas a hora que eles viram que não era bem assim, que o Deus de Jonas era o Deus, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, aí eles despertaram e falaram, opa, esse Deus que esse sujeito serve não é que nem os nossos deuses, não. Eles começaram a clamar ao Deus deles, mas esse Deus deles não pôde fazer nada por eles. Então falou, pô, aquele lá, Jonas, falou de um Deus, então certamente é ele. Porque ele tinha declarado, ele tinha falado antes. E aí chamaram ele e disseram, ó, o que nós faremos para que o mar, o que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar elevava-se e engrossava cada vez mais. Quanto mais demorava, mais a ira de Deus estava presente ali. Imagina aquela situação. E aí ele vem e diz, bom, como eu trouxe problema para vocês, ele disse assim, me levante e me lance ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que veio essa tempestade. Você já percebeu que todo mundo sabe, né? Não é só Jonas, não. Nós também sabemos. Quando nós atraímos tempestade, né? Nós também sabemos quando nós arrumamos nossos problemas, né? Às vezes a gente finge que não é com a gente, mas a gente sabe sim. Quem erra sabe por que errou. Não vem, né? Às vezes as pessoas falam, ai, pastor, eu errei. Ah, você não sabia o que está fazendo? Claro que sabia. Claro que sabe. Todo mundo sabe quando erra. Todo mundo sabe quando está fazendo alguma coisa errada. Sabe ou não sabe? Claro que sabe. Então, ele falou, olha, foi por minha causa que veio essa tempestade. Aí os homens estavam se esforçando porque não queriam fazer aquilo, e eles estavam remando para chegar até a terra, mas não adiantava, porque era Deus. Então, quanto mais eles faziam, mais embravecendo Deus estava. Então, aí eles fizeram uma oração e disseram, Senhor, nós te rogamos que nós não venhamos perecer por causa desse sujeito, desta vida, deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu fizeste como uma prova. Então eles oraram ao Senhor, então pegaram a Jonas e lançaram. Pá! Quando ele caiu no mar, cessou a fúria do mar. Aquietou. Aquietou. Deixa eu aproveitar e dizer algo para você. Você sabe que está te prejudicando? Lance para fora da sua vida. Não permaneça com coisa errada. Está pecando? A partir de hoje, deixe de pecar. Fala, não vou pecar mais. Vou lançar esse pecado para esse mar também. Vou tirar da minha vida. Não vou permanecer com isso. E aí o mar aquietou. E aí aquietou para eles. Para os marinheiros. Mas para Jonas não. Não acabou. Deus preparou um grande peixe. Deus preparou um grande peixe. Verso 17. Para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora eu pergunto para você, era necessário tudo isso? Será que a gente precisa chegar a certas consequências para nós despertarmos?
Será que é necessário Deus agir com mais rigor conosco para a gente despertar para as coisas que Ele tem conosco? Ou a gente vai esperar? Ou nós iremos decidir antes por Ele? Deixa essa palavra para você meditar. Para que você medite, para que você olhe para dentro de você e veja se não tem alguma coisa dentro de você que você esteja fazendo que precisa lançar fora da sua vida. Você não vai pegar o seu marido e vai lançar ele fora, hein? Nem a sua esposa, né? Estou falando, hein? Olha lá, presta atenção no que o pastor aqui está falando. Você tem que pegar aquilo que você está dentro do seu coração aí, que está te provocando danos, e lançar para fora da tua vida. Tirar da tua vida. Para que tenha uma vida de paz, de comunhão e de harmonia para com Deus. Porque Deus só pensa no melhor para você. Deus está pensando no melhor para você, mas você está pensando em Deus também? Tá? Se tiver, beleza. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, que eu acho que já falei demais. É que eu amo. Ai, tô com saudade da igreja voltar logo. Ai, como é ruim. Mas louvado seja Deus. Logo vai voltar em nome de Jesus. Mas quero fazer uma oração para você. Se você tomou uma decisão errada e com isso atraiu algum problema para a sua vida, então eu quero dizer para você, se arrependa. Ore, fala com Deus nessa noite. Fala com o Senhor. Se arrependa do pecado. Se arrependa de todas as falhas. Aí, Caia. Se arrependa de toda a maldade que você tenha feito. E deixa o Senhor cuidar de você. Sabe, às vezes a gente tem coisas em nossas vidas que a gente não quer tirar. A gente não quer perder. Mas às vezes é necessário perder para ganhar. Às vezes é necessário perder para ganhar. Perder aqui para ganhar o céu. Amém? Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Você que tem ministério, eu quero orar pelo seu ministério. Para que o Senhor Deus confirme. Porque o seu ministério foi um presente de Deus para você, você sabia? Que Deus é bom para com você e para comigo, que te deu um ministério. Então eu quero orar pelo seu ministério, para que dê muito fruto, e vai dar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então põe a mão no seu coração, que Deus, que o Espírito Santo é lindo, já viu como ele é lindo, maravilhoso, ai, ele vai tocar no teu coração aí agora. Ele está falando no meu coração, que ele vai tocar o teu coração. Então eu quero orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração. Papai, querido e eterno. Tu és santo, tu és o único, e não existe outro Deus como o Senhor. Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por estas vidas que estão me assistindo agora e que ouviram a tua palavra. Que o Senhor toque nas suas vidas, Senhor. Que o Senhor repreenda todo o mal. Aqueles que se encontram doentes e enfermos sejam curados nesta hora. Sejam restauradas as suas vidas. Que seja restaurado, Senhor, os ministérios. Aquele que não acreditava mais, que deixou de sonhar, que torne-se um sonhador agora, em nome do Senhor Jesus. Volte a sonhar.
porque o Senhor tem grandes coisas. Pai, abençoe, prospere os lares, a família. Aqueles que se encontram desempregados sejam alcançados pelo Senhor. Que o Espírito Santo convença o coração daqueles que se encontram, Pai, perdido ou afastado do teu caminho. E é no poderoso nome de Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo que eu declaro a tua bênção sobre cada vida. No nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus Cristo. E amanhã às 18 horas, lá da nossa igreja, nós faremos o nosso culto online, a nossa live, tá? Que você não somente ouve, mas compartilhe com as pessoas, tá bom? Porque tem pessoas aí que precisam ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém? Ó, um beijo e um forte abraço do pastor Luizão. Fica na paz. Fica com Deus. Até amanhã, às 18 horas, sim. Às 18 horas, daí aqui, Jardim Nova Europa de Hortolândia. Fica na paz.